Lá, Cântico 5:13 é um versículo que nós colocamos no nosso cartaz. Quem é no cartaz, nós colocamos ali um lírio. Vocês prestaram atenção, por isso que a decoração aqui está meio lilás, meio lírio. Os lírios aqui. E nós colocamos ali no cartaz porque um dia, um evento desses atrás, era a linguagem de hoje. E eu não consegui depois encontrar direito, porque quando muda a linguagem é difícil encontrar, né? Mas uma vez eu estava na presença do Senhor, num dos nossos encontros, alguns anos atrás, e o Senhor me levou a ter uma visão de um campo, assim, com muitos lírios, com muitos... uma plantação, assim, muito gigante. Eu estava ali no meio, dançando. E quando eu estava nisso, eu fui e busquei na palavra, né? Peguei a palavra, comecei a ler e encontrei na palavra de Deus um versículo que falava que lírio é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Por isso que no nosso cartaz nós colocamos lírios, decoramos com lírios, porque nós estamos falando sobre a linguagem do reino de Deus. Então tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então, lá em Cântico 5:13 fala: as suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios, que gotejam mirra preciosa. Então, seus lábios são lírios, que gotejam mirra preciosa. Então, tudo aquilo que sai da boca do Senhor, algo agradável, aroma agradável, que sai da boca de Deus, essa linguagem que nós queremos conhecer. Então eu estou só explicando para vocês um pouco do porquê das cores da decoração. É por causa que realmente nós buscamos, simbolicamente falando, estamos buscando entender tudo aquilo que sai da boca de Deus e vem direto para nós. Amém? Então a linguagem do reino de Deus. Então a boca do noivo com lírios. Né? Mais adiante, para quem estiver na administração da noite, a gente vai estar falando, aprofundando um pouco nessa questão dos lírios, né? Mas eu já quero deixar aqui certinho, né? Porque não são todos que vão conseguir ficar. Então, eu já estou colocando para vocês o porquê dos lírios e tudo que nós buscarmos fazer, seja com algum significado, com um significado certo, né? E até a gente estava comentando ali, quinta-feira à noite viemos para cá para orar um pouquinho, e a gente veio orar um pouquinho e aí buscar do Senhor as ministrações, né, expor um pouquinho o que Deus estava trazendo no mesmo espírito. E enquanto nós estávamos orando, o filho da Vivi, que está dormindo agora, de manhã ele estava acordado, ele tem 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, ele estava aqui brincando e ele pegou aqueles elementos proféticos ali e espalmou um pouquinho aqui, quando a gente estava orando. E aí eu comecei a andar de um lado para o outro orando, e de repente Deus falou comigo assim: olha para o chão e veja o que ele colocou no chão. E aí eu vi alguém pode colocar o símbolo aqui? A Michelle não estava. Quem é que lembra que estava aqui? Vive. A mãe dele mesmo vai colocar. Ele colocou, vocês vão ver aqui a simbologia. O que eu estou querendo dizer com isso? Para a gente estar como atento, buscando essa sensibilidade, as coisas, a entender as coisas, simbologias, as coisas do que aconteceu. Ele tinha jogado uma aliança aqui, tinha colocado uma outra ali. Esse aqui estava mais distante. Esse aqui estava aqui assim. E foi interessante. Eu parei e comecei a olhar, o que é isso, né? O que isso quer dizer? E quem quiser ficar de pé, pode olhar, né? A gente colocou aqui no chão. Então eu parei assim, o Senhor colocou no meu espírito o que estaria acontecendo nesse seminário. O que nós estaríamos vivenciando nesse seminário. Então ele me apontou essa questão aqui, que nosso Deus, nosso Rei, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança.
e que estavam acontecendo de, neste lugar, iriam ter muitas pessoas que estavam tendo quebra de aliança, uma aliança distante do Senhor, por não reconhecer. O azul significa o Espírito Santo. E o Senhor falou comigo assim, junta, nesse evento, neste seminário, eu quero juntar. Eu vou restaurar essa aliança através do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus, ele estava afastado, não estava agindo nessas vidas, eu vou fazer com que ele esteja unindo tudo isso novamente. Amém? Amém. Então, nós estávamos orando e tivemos esse discernimento. E neste lugar, algumas alianças que estavam quebradas, que estavam desfeitas, que estavam distantes, estariam realmente reconhecendo o Rei de Aliança, restaurando a sua aliança com o Senhor, através do mover do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos distantes do Senhor, nós também afastamos o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Aquilo um pouquinho que eu falei com vocês antes. Então, eu creio também que até o final nós já tivemos um pouco hoje de manhã, quem sabe alguns corações já começaram a ficar mais quebrantados nessa direção, do perdão, do reconhecimento, porque também quebrar a aliança também quando você quebra uma aliança também com autoridades na sua vida, você também está quebrando alianças com Deus. Então isso também é forte, hoje de manhã nós também falamos sobre isso, e eu creio que o Senhor vai operar muito mais. Então eu quero chamar a Dani aqui. Como eu disse um pouquinho para vocês, a Daniele, irmã da Fabélia que falou antes, e também começou, ela é uma das mais antigas conosco aqui na Companhia Igreja, e Deus tem falado muito no seu coração através da vida dela também, e ela conhece bem os propósitos do Senhor através da arte. Amém? Pai, queremos colocar, tendo sua mão, queremos colocar a Daniela diante do Senhor, e que o Senhor possa estar falando através da sua serva neste momento, possamos estar aprendendo um pouco mais com ela, em tudo, Senhor, vem estar trazendo a direção do Teu Espírito Santo agora, ousadia para falar das coisas do Teu reino. Obrigada, Senhor, e esteja cada dia mais protegendo a sua vida, levando ela a conhecer e ouvir as coisas do Teu reino. Amém. Amém. Bom, como a pastora Raquel falou, eu sou a Daniele, eu já estou desde criança no Ministério Ixa, né? E sempre aqui nessa igreja. E sou irmã da Fabielle, ela me apresentou também. E assim, irmãos, nos últimos tempos, né, principalmente do ano passado para cá, Deus tem falado muito no meu coração sobre identidade. E hoje eu quero falar com você sobre a arte que edifica. Esse é o tema. E eu sempre buscava muito essa questão de buscar uma identidade para o reino, uma identidade, um papel, aquilo que Deus tinha para a minha vida no corpo, né? E o Senhor já vinha sempre trabalhando muito na minha vida a questão de evangelismo e de dar suporte para algumas pessoas, mas eu não precisava, parece que eu precisava que o Senhor falasse, não, eu quero isso, né, de você. E o Senhor falou comigo em Isaías 58, 12, através da vida da pastora Raquel, que é minha discipuladora, e ela me falou, olha, Dani, eu estava orando lá em casa de madrugada e o Senhor me mandou entregar essa palavra para ti. E lá no Isaías 58, 12 diz, e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. E ali, sabe, irmãos, eu recebi uma identidade no Senhor, uma identidade de ser uma edificadora, de ser uma restauradora. Talvez, irmãos, alguns de vocês ainda não tenham, de repente, uma identidade. Não, é isso, o meu papel é esse, né? A minha função ativa no corpo, no reino, é essa. Então, eu quero dizer que para você
que trabalha com a arte, seja como for, você é um edificador. O Senhor tem te chamado para ser um edificador. O edificador, ele faz tudo pensando em acrescentar no corpo. E muitas vezes o papel do edificador também é a exortação. É consolar, é aconselhar, é animar. Esse é o papel da edificação. E nós, quando a gente está aqui ministrando, a gente precisa estar nesse propósito de edificar a igreja. E entra nessa questão do entendimento. Eu tenho que ter entendimento daquilo que eu estou fazendo. Mas sabe, irmãos, precisa lá muito antes de ministério e tudo, haver no nosso coração uma coisa chamada disposição. Eu preciso estar disposto. E sabe, irmãos, quando a gente fala assim, eu estou disposta, é disposto mesmo. Eu estou ali me entregando, eu estou ali à disposição. E muitas vezes, sabe, irmãos, muitas vezes eu posso compartilhar que tem momentos que a gente ouve assim, eu estou aí, né, pode contar, mas não está 100%. Às vezes não é aquela que a gente fala da disposição, mas às vezes a gente não está ali 100%. Mas para que o Senhor realmente venha, Senhor, nos use como uma flecha, a gente precisa estar disposto. Para que o Senhor venha nos surpreendendo, para que a gente venha sendo um edificador. E eu queria falar também sobre ser como flechas na mão do arqueiro. Sabe, irmãos, quando a gente se dispõe, a gente passa a ser uma flechinha que vai lá dentro da aljava do arqueiro, que é o Senhor. A aljava é lá onde guarda as flechas. Quando você fala, Senhor, eis-me aqui, você já está ali para ser a próxima ali na pontaria. Ou já é, o Senhor já pegou então tá, você estava esperando isso para lançar. E o edificador, gente, ele precisa ser comprometido. O edificador precisa ser comprometido. O edificador, no nosso caso que trabalha com a arte, a gente precisa preocupar com vidas, sim. Muitas vezes, olha, irmãos, eu posso dizer, por experiência própria, nesses anos que eu estou no ministério, que Deus assim, tem mudado tanto a minha mentalidade em relação a tantas coisas, quebrado tantas barreiras dentro de mim, porque eu cresci assim, digamos, né, espiritualmente falando, ouvindo que não interessa, não importa como que eu estou indo lá para frente ministrar, eu vou ministrar para a vida, para Deus. Eu estou ministrando para Deus. Não interessa assim como que eu vou, o importante é Deus, eu estou indo lá para adorar a Deus. Errado, irmãos. Estamos errando nisso. Porque as vidas também precisam ser edificadas através de nós. O principal é sim o Senhor ser adorado. Essa é a motivação do nosso coração. Mas as vidas precisam ser edificadas através de nós. Então não pense que se você for descabelado ou se for banhado de purpurina, as pessoas não têm que falar nada. Não, elas vão falar sim. E a opinião delas importa muito pra gente. Porque nós somos edificadores. Né? A palavra fala que o Senhor ele nos deu espírito de moderação. E isso é um outro ponto que eu vou estar entrando depois. E o edificador, ele causa mudança. Ele tem que causar mudança onde ele está. O edificador, ele é um inconformado. O edificador, ele quer edificar, ele está pronto ali para onde chamar. Muitas vezes o edificador, ele está ali que não se aguenta. Mas, sabe, irmãos, existe uma coisa chamada Espírito Santo, que quando a gente se dispõe e entende a identidade que o Senhor nos deu, tu pode estar
cansado, tu pode estar sem nada, tu levanta e vai fazer, porque tu tem um compromisso com o Senhor, porque você entende o papel que você tem no corpo, no reino, e você faz no sentido de edificar, você causa transformação, mudança, porque você está ali para consolar, para edificar, para exortar. E o edificador, ele se importa. Sabe, irmãos, na quinta-feira, quando a gente teve a reunião aqui, a Raquel, ela falou assim, a gente faça para os outros aquilo que muitas vezes você gostaria que fizessem para você. E muitas vezes as pessoas, mesmo que involuntário, né, são um pouco indiferentes, né? Às vezes fala ali, vê alguém falando, poxa, eu estou com um problema. É mesmo? Pois é, né? Que coisa. E vira as costas. Mas a gente tem que se importar, a gente tem que se importar, irmãos. Sabe? Às vezes é um telefonema, é um abraço, é ir atrás mesmo. Estar disponível para ser usado pelo Senhor em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ter uma identidade que você é um edificador, não só no seu ministério, mas fora do seu ministério também. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que porque eu sou o adorador, eu sou o levita, eu sou o artista, então eu só danço na igreja, eu não faço mais nada. Eu não tiro o lixo do banheiro da igreja que está transbordando. Eu não arrumo as cadeiras que estão desalinhadas. Eu não faço nada, porque eu sou o bailarino de Cristo. E não, irmãos. Você é um edificador. E tem um irmão também, o adorador, que só dança com a veste, né? Sem a veste ele está sentado na cadeira viajando na maionese. Né? Tem o edificador, o adorador, que o poder está na veste. Eu ponho a veste, eu tiro a veste, estou ruim a unha voando. Irmãos, precisamos ter uma identidade no Senhor. Precisa haver uma identidade. Você é um edificador do Senhor, seja dançando, seja lá na tua casa, seja lá limpando o banheiro da igreja. Aonde você for, você é um edificador. Precisa ver isso. Essa identidade. Precisa entender que a gente faz a diferença sim. Sabe, irmãos, e as pessoas, elas olham muito, muito mais. Cada um que está aqui sabe, principalmente os que ministram, que as pessoas olham muito mais para a nossa vida depois que a gente aparece aqui na frente. Isso tem um peso, gente. Isso tem uma responsabilidade, porque são vidas. Sabe, eu não posso sair por aí fazendo tudo o que eu quero, porque eu tenho uma responsabilidade com vidas. Porque eu sou um edificador. Até, irmãos, queria aproveitar para dizer que, não sei se vocês estão vendo que eu estou com um curativo na orelha, eu fiz uma cirurgia para reconstruir, tá? Não, nada contra quem usa alargador, o piercing, mas eu só reconstruí porque minha orelha estava rasgando de argola pesada, brinco pesado, tive que reconstruir, tá, irmãos? Só para vocês saberem, eu fiz uma cirurgia plástica ali, nada estético também, só para dar uma arrumada para não rasgar. E essa caveira, aproveitando, desculpa, essa caveira, só para vocês entenderem, que fala sobre como está o seu interior. Tá, irmãos? Só para entenderem, assim, que eu estou falando de dar exemplo e tal, às vezes os irmãos se espantam, ver como a caveira, a orelha é costurada, vão pensar a roqueira da argola, não. Só para vocês entenderem, nada contra. Sabe, irmãos? Então, assim, voltando a falar ali sobre como flechas na mão do arqueiro. As flechas, quando nós lemos, nós percebemos que elas falam do relacionamento de Deus com o homem.
Lá em Isaías 49:2 diz assim: E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Portanto, somos como flechas na mão de Deus e precisamos entender o que isso significa. A flecha só tem valor na mão do arqueiro. A flecha, gente, sozinha não tem valor. Ela é uma flecha. Mas na mão do arqueiro, ela tem valor. As flechas, elas eram feitas de madeira e com a ponta de metal. Não eram usadas para simples enfeites, como fazemos em nossos dias. Eram armas de grande valor, mas um valor que se revelava só quando utilizada pelo arqueiro. O arqueiro sabia quando utilizar, qual o peso ideal para alcançar o alvo e como limpar. A flecha em ação revelava a destreza do arqueiro. Nós não somos diferentes, como flechas na mão do arqueiro. Só teremos valor nas mãos de Deus. Ele sabe como nos usar, o peso que suportamos e como vamos nos tratar e curar. As nossas ações devem revelar o poder do nosso Deus. Não podemos nos tornar enfeites. Precisamos ser instrumentos de bênçãos na mão do Senhor. Irmãos, quantas vezes a gente vê e até cai nisso, a gente gastar às vezes muito mais tempo se arrumando para adoração com danças ou para uma coreografia do que orando. Então a gente gasta 2 horas se arrumando no banheiro para vir para cá e 10 minutos orando, ou chega no sufoco, né? Já entra correndo. Já entra dançando e orando. Senhor, me lava com teu sangue, amém. Já chega no sufoco já. Aí está aquela tribulação, né? Enquanto está dançando, meu Deus, o que está acontecendo? Mas também, meu Deus, nem parou, né? Na presença do Senhor. Sabe, irmãos, e eu falo isso não só de uma forma para a gente acordar em relação a ter mais relacionamento com Deus, para a gente dar mais foco em Deus do que nas coisas, mas também porque muitas vezes as pessoas nos veem como enfeites, né, na frente da igreja. Teve uma vez que a mãe de uma amiga nossa falou: vocês vão dançar hoje de novo? Parece uma chacrete. E, irmãos, eu preciso falar que eu sou sanguínea. Quando ela falou chacrete, oh meu Deus, minha vontade, eu não sei se eu saía correndo, se eu avançava. Tive que ter um domínio próprio ali, ficar assim muda, mas por dentro fervendo. Mas depois eu pensei, sabe, irmãos, a gente vai fazer a diferença. A gente tem que ouvir mesmo essas coisas e fazer a diferença lá na frente mesmo. Ser um edificador. Não falo só na frente, na nossa vida também, mas digo, nesses momentos as pessoas precisam ver Deus em nós. Ver que realmente não somos enfeites, a gente tem que ter uma identidade, gente. Tem gente que fica ali e fica até confuso. Será que eu sou uma chacrete mesmo? Pelo amor de Deus. Fica na dúvida, o homem fica na dúvida. Será que eu não sou mesmo uma chacrete? Pelo amor de Deus. A gente até brincava, eu e a Letícia, Liminha, né? A gente se sente o Liminha do Gugu, né? Não somos Liminha, eu repreendo Liminha na minha vida. Repreendo Liminha, chacrete, bailarinas do Faustão, repreendo. Não, nós somos edificadores. Edificadores. É verdade, irmãos. A gente ouve assim, depois a gente ri, né? Mas na hora a gente quer chorar, né? E a gente precisa entender que a dança, que a arte, ela é uma ferramenta. Sabe, gente? Às vezes a gente se apega naquilo, esquece o dono da arte, que é Jesus, que é Deus. A gente precisa focar no Senhor. E sabe, gente, já passei por algumas experiências de pessoas perguntarem como eu adoro, né? E é tão complicado, porque como que a gente ensina a adorar? Como? Eu
lembro, gente, que a gente foi no Evangelizando com Arte e tinha lá a oficina Adoração com Dança. Meu Deus, mas como que se ensina a adorar com dança? Que confuso. Sabe por quê, gente? Porque a adoração é relacionamento. Se a gente não tem relacionamento, a gente vê às vezes pessoas ali ministrando com dança perdidas. Alguém já viu alguém perdido dançando na frente? Perdido. Tá em outro planeta. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que fazer. Tu fala, irmão, vai lá. Agora tu, vai lá, vamos. Meu Deus, parece que a pessoa paralisou. Não. E dá uma agonia, né, gente? Eu que já liderei a equipe, dá uma agonia quando tu fala, irmão, vai. E o irmão, só passou, irmão, não vai mais. Passou a nuvem de glória, nem entra. Era naquele momento que era para tu entrar. Agora a música já baixou, já acabou. Dá uma agonia, né? Porque a música cresce. Bota na unção. Vamos lá, irmão. O irmão fica, oh meu pai, o que aconteceu? Irmão, era agora. E o irmão fica, por quê? Aí às vezes vai. Aí tu tem que quase chutar, né? Vai. Aí o irmão vai. Chega aqui. Meu pai, irmão, adora. Estou adorando. Eu não falo, gente, de dificuldade de se expressar, não. Né? Às vezes a gente é tímido mesmo. Eu, no início, assim, gente, eu não mexia as pernas. Minha perna era parada. Era só o braço. Parecia um poste. A perna não mexia. Gente, para eu dar um giro, que luta na minha vida era dar um giro. Que vergonha. Se eu pudesse, eu ficava lá atrás. Mas depois a gente vai se encorajando, a gente vai buscando do Senhor, a gente vai orando, a gente está lá no nosso quarto e Deus vem. E aí tu já entra aqui no fogo, quando vê que você está mexendo os pés, né? Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, e olha, Deus quebrou muita coisa na minha vida em relação a isso. Porque eu era muito preocupada com as regras, muito. Hoje, quando a gente entra, aí eu dou a direção, né, do que a gente vai fazer, e olha, a gente até ensaia, tá, irmãos? Alguma coisa ali a gente, até eu, a Vivi e a Letícia, a gente, né, pelo amor, não falha. Chegou aqui, livre. Façam livre. Vocês estão cada uma para um lado. Porque, sabe, Deus tem trabalhado na minha vida que a adoração, às vezes a gente fica preso ali na regra, na coreografia, mas estou com vontade de... Então, seja livre. Adore o Senhor. Não esquecendo, gente, da moderação, que é outra coisa que eu quero falar. Às vezes, gente, a gente acha que a irmã está aqui com o cabelo para frente, para trás, um véu bombando, e acha que é a manifestação do Espírito Santo. Gente, às vezes não é. Preciso dizer que às vezes não é. Às vezes começa aquela coisa, um corre, todo mundo corre. E às vezes vira, sabe o que? É uma bagunça. Quando alguém da igreja se espanta, é sinal de que é hora de parar. Por quê? Porque nós somos edificadores, irmãos. A gente tem que ter o espírito de moderação. A palavra fala lá em Filipenses para a gente não causar escândalo, para que o nosso ministério não seja vetado. Quando é manifestação do Espírito Santo, as pessoas sentem. O Espírito Santo testifica a paz. Mas quando é muita loucura, quando sai mesmo, as pessoas ficam assustadas. E é complicado, gente, porque é muito difícil para um líder chegar para alguém e falar, irmã, você está na carne. É muito difícil. Muito mesmo. Então, irmãos, a gente precisa ter equilíbrio em tudo que a gente for fazer. Saber até onde é o Senhor agindo e aonde que a minha carne está entrando. A gente precisa ter essa moderação. Sabe, a palavra fala que o profeta, ele é sujeito ao Espírito. Às vezes a gente fala, tem irmão que fala, mas não deu para parar, porque o Senhor não queria parar. Mas a palavra diz que o profeta é sujeito ao Espírito.
Claro que a gente quer receber, mas às vezes é a hora de parar. O Espírito é sujeito ao profeta. Então, às vezes é a hora da gente, né? Não, ó, né? A gente tem que ter essa noção para não causar escândalo. E como eu falei, gente, a dança ela é só uma ferramenta. É o nosso relacionamento com Deus que faz a diferença. Eu posso, gente, assim, ó, como a Fábio falou ali, não ter veste nenhuma, não ter nada, e vim aqui dançar com meu coração tão cheio de amor, tão cheio de gratidão pelo Senhor, e isso vai fazer uma diferença tão grande, porque é o nosso relacionamento com Deus que faz a diferença, irmãos. Quando a gente ama o Senhor, quando a gente sabe que Ele é tudo que a gente precisa, quando a gente teve uma experiência com o Senhor que o Senhor é tão maravilhoso, adorar fica tão fácil, gente. Adorar fica fácil. Porque a habilidade, ou o jeito, os passos vão vindo. Porque tu está tão ali apaixonada pelo Senhor que é fácil. Até, gente, eu falo tanto nessa questão da adoração, vocês até desculpem, eu estou enfatizando nisso, porque é a parte onde eu estou mais ativa. Né? É onde a gente tem mais contato assim, com a igreja e vê mais coisas, né? Acaba tendo mais experiência nesse sentido. Mas a arte em geral tem um efeito tão maravilhoso, uma coreografia cheia da unção, né? Na direção do Senhor, um teatro na direção do Senhor causa um impacto. As pessoas sentem a diferença, não sabem o que é a unção do Senhor, é porque está debaixo da direção do Senhor, é porque as pessoas ali estão vivendo em santidade, as pessoas ali amam o Senhor, fazem aquilo realmente com relacionamento com Deus, né? Debaixo de uma direção do Senhor, e fica mais fácil realmente. E eu queria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios 14, do 1 ao 12, que é o versículo principal. E eu queria aproveitar para falar também que a gente que está envolvida, né, na arte, ou numa função que tem um certo título, né, uma certa exposição, a gente precisa entender que nós somos o segundo e ele é o primeiro. Isso precisa estar claro no nosso coração. Sabe, irmãos, assim, quem espera aplauso de homem, recompensa de homem, vai ficar só com isso mesmo. Porque se frustra. As coisas andam quando a gente faz nessa motivação de engrandecer o Senhor. E lá em 1 Coríntios 14, do 1 ao 12, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Na mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque se estareis como se falando ao ar. Porque estareis como se estivesse falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação.
Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para os que a quem falo, e ao que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Aqui fala da importância de que tudo que a gente fala seja para edificar, o que a gente faz seja para edificar. Que tenha esse propósito de edificação, de cuidado, de edificar o corpo. Aqui o texto de Coríntios começa com duas ordens. A ordem são seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, que promovem a edificação da igreja. Uma ordem está sujeita à outra. A ordem de procurar dons que edificam está subordinada à ordem de seguir o amor fraternal. Que foi um pouco do que a Fábio falou ali, sobre a gente estar sujeito um ao outro, a gente ser servo, né? Não ser a estrela que quer brilhar mais que todo mundo, a gente ter humildade. E eu acho bastante interessante essa parte que ele fala que se o som, né, não for pronunciado de forma clara, como as pessoas vão entender? E entra essa parte da moderação. Às vezes fica uma coisa tão enlouquecida que as pessoas não entendem o que está querendo ser passado. Fica confuso. E a gente precisa ser claro naquilo que a gente está ministrando aqui. Né? O que a gente faz, as pessoas precisam entender. Teve um dia que eu estava aqui ministrando e estavam falando ali sobre o ministro estava falando sobre arrepender e tal. E me veio de ministrar alguma coisa com objetos sobre estar arrependido e sobre Deus fazer algo novo, né? Sobre a gente se despojar. E aí eu coloquei um vaso maior, bem grande aqui, e bem pesado, né, irmãos? Até a gente tem umas experiências assim para contar, porque às vezes Deus vem e fala, né? Quando a gente não conhece algum objeto, a gente só vê, né? É aquilo que eu quero usar. Aí aconteceu isso, eu estava eu e a Letícia dançando, né? E veio a direção assim, Deus falando assim para ela, né? Para ela pegar aquele vaso e ministrar para a igreja, né? Com aquele vaso maior, que é um vaso bem pesado, que tem uma alça. Acho que aquele vaso está lá atrás, o maior. Aí ela pegou o vaso para sair na igreja, né? Ao redor da igreja. Só que o vaso é muito pesado. E quando ela pegou, ela teve que seguir, né? Ela não ia largar o vaso onde estava. Ela terminou, né? Começou, termina. Ela pegou e assim, gente, com o vaso aqui no meio da perna. Amém! Mas foi com aquele vaso pesado. Não, como a gente não tinha nunca ministrado aquele vaso, teve que ir até o final, arrastejando aquele vaso, mas ministramos. E nesse dia eu já sabia, né? Já peguei ele com um certo preparo, né? Botei ele aqui. Aí peguei um outro um pouco menor, um menorzinho, e botei uns cacos no chão. E na ponta desse caco eu botei um vasinho menorzinho, bem pequenininho. E foi assim tão tremendo, sabe, gente, que outras pessoas vieram e falaram, poxa, eu entendi. Tu quis dizer ali que o Senhor era o maior, né? Que a gente estava meio que diminuindo, quebrando e surgindo, nascendo um vaso menor, um vaso novo, né? Falei, poxa, que bênção isso. Entenderam, né? A questão de a gente estar ali como cacos ali, né? Se desfazendo, se arrependendo e Deus fazendo algo novo. Então, a gente fala dois exemplos, mas a gente pode usar de diversas maneiras, formas de expressar aquilo que a gente quer passar. Eu digo isso também no teatro, na dança. A gente tem que ser claro, né? Às vezes é tão frustrante, irmãos, quando a gente pega uma coreografia só para mostrar a coreografia. Só para mostrar que tu sabe dançar o hip hop. E aí, não, vamos botar lá. Gente, quantas vezes a gente, quando adolescente com a Raquel, a gente só queria dançar hip hop. Todo lugar. Não, vamos dançar usa de house. Todo lugar. Gente, mas não é um propósito. Não, mas vamos. Por quê? Qual era a intenção? Porque a gente estava bem naquela coreografia, porque era uma coreografia massa, agitada. E todo mundo ficava vendo lá os passos. E a gente ficava se achando, não. Quando ela falava assim, essa não, mas essa é melhor. Mas às vezes qual é a motivação?
motivação do nosso coração? Muitas vezes é mostrar aquilo que a gente sabe. Mas aqui fala que a gente tem que seguir o amor, fazer para a edificação da igreja e ser claro naquilo que a gente quer ministrar, para não fazer confusão, que as pessoas entendam aquilo que a gente quer ministrar. O adorador, né, eu falei aqui para vocês, a arte que edifica é a arte cujo intérprete em humildade sobe a plataforma para edificar seus irmãos através da mensagem musical e não para ser idolatrado, constituindo-se no centro das atenções, sendo acompanhado por uma legião de fãs. Tem gente que tem até fã, né? Coisa incrível, né? Até me comentaram que a pastora Gisela, uma escola de profetas, ela tirou, né, o pessoal da plataforma. Quando eles entraram, começou um tal de lindo, não vou terminar o refrãozinho, mas um tal de lindo e maravilhoso lá, que ela teve que tirar o irmão da plataforma. Sabe, irmãos, a gente tem que cuidar, às vezes tem uma idolatria, tem coisas em nós que como edificadores não pode existir. A gente tem que cuidar disso, a gente tem que cuidar que o foco é o Senhor. Aí falei sobre a questão do equilíbrio, né, gente? A questão da moderação, que diz aqui em 1 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E fala também em Filipenses 4,5, seja a vossa moderação notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. 1 Timóteo 1,7 e no Filipenses 4,5. E lá em 2 Coríntios 3,3 diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do teu coração. E lá em Filipenses 1,20 diz, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E lá em Joel 2,13 diz, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. E lá em Tiago 4,4 diz, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente, a gente que tem uma responsabilidade como flechas na mão do arqueiro, a gente que se dispõe a ser uma flecha na mão do arqueiro, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser luz. Eu acredito que vocês, assim como eu, sentem essa responsabilidade de ser luz, né? E de dar exemplo na sua conduta, na sua forma de viver. E a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer ser que nem todo mundo, mas aquilo ali não faz parte mais da nossa vida. Sabe, quando alguma coisa a gente faz uma motivação de ser parecido com o mundo, quer ser o diferente, irmãos, a gente tem que cuidar. Muitas vezes a gente tem que se privar mesmo. A gente precisa entender que nós não somos do mundo. Aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Sabe, irmão, se você, torna a dizer, não sabe, né, qual é a sua função, eu digo que você é um edificador. Traz responsabilidades, né, de ser servo, de ser humilde, de buscar não ser estrela, de buscar ser a pessoa que está sempre ali quando alguém precisa de uma palavra de ânimo, está lá.
Às vezes aquele mais sozinho, mais rejeitado, está lá com aquele. Sabe, irmãos, eu posso falar isso porque realmente eu vivo isso, assim, de estar muito envolvida assim, com pessoas e auxiliando naquilo que eu posso. E eu, assim, eu gosto muito dos solitários. Eu gosto muito dos rejeitados, sabe? Eu gosto desses. O que já tem muita gente não precisa, já está bem cercado. Mas aqueles, assim, os sozinhos, os que precisam, sabe? São nesses, assim, que eu sei que Deus tem tanto para fazer. Sabe? Tem pessoas, assim, que eu conheço que Deus fez tanto, 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 que eram, assim, os rejeitados, e Deus fez tanto. Eu falo assim, irmãos, assim, para terminar, que na minha vida eu tinha muito isso quando criança de me achar rejeitada. Eu me sentia rejeitada muito fácil. Eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Eu me sentia incapaz de fazer as coisas, de vir aqui na frente então me falar jamais. Não, sabe, era assim, meu Deus, assim, lá atrás, assim, não conseguia, achava que não conseguia as coisas. E sabe, irmãos, que em momentos assim, que muitas vezes eu até me questionei falando para o Senhor, Senhor, mas eu nem tenho talentos. Se eu parar para pensar, falando para o Senhor, né? Nem tenho talentos. E o Senhor falou, tu é uma edificadora, uma restauradora de rupturas, uma reparadora. Irmãos, desde quando eu me converti, realmente com 15 anos, quando eu tive realmente uma experiência com Deus, a minha vida mudou de um jeito que se não me segurar eu vou. Não tenho mais essa vergonha, esse sentimento de incapacidade, porque o Senhor me curou de uma forma tão grande. O Senhor entrou na minha vida de uma forma tão grande, sabe, trazendo assim uma cura completa na minha alma. Sabe, o sentimento de que eu não consigo, que eu não posso, muitas vezes eu acho mesmo que eu não posso. Às vezes me proponho uns desafios que eu acho que eu não posso. Mas eu sempre digo, sim, eu vou. Eu nem sei como eu vou fazer, mas eu vou. Porque sabe uma coisa, irmãos? Eu me dispus a ser uma flecha nas mãos do arqueiro. E irmãos, depois que tu tá ali, que tu abriu o bracinho, eis-me aqui, já era pra ti. Já era. O eis-me aqui, mata a pau. Depois que tu falou isso pro Senhor, ele gravou, frisou, já era. Sabe, irmãos, mas assim, tem sido tão maravilhoso, assim, ó, tão maravilhoso tudo que Deus tem feito na minha vida. E quem conhece aqui o meu marido sabe que ele é assim super intenso também, que nem eu. E se deixar, realmente, a gente vai, sabe? Tem que ter realmente uma cordinha, porque se deixar, a gente vai, sabe? Mas é porque Deus realmente tem uma diferença tão grande, assim, a gente vê tanto o Senhor fazendo tantas coisas na nossa vida, a cura que Deus fez na minha alma. Eu nem tenho, irmãos, assim, um testemunho triste para contar, não tenho um testemunho triste para contar. A minha tristeza era que eu não conhecia o Senhor. Eu fui criada na igreja, mas não era aquela mesma coisa depois que eu me converti mesmo. Eu tive uma experiência com o Senhor com 15 anos. E, gente, a minha vida mudou completamente. Quando eu venho aqui adorar, eu realmente venho adorar. Sabe? Eu quero que o anjo desça e suba na minha frente. Eu quero que, sabe, que as pessoas saiam sapateando. Quando eu vejo alguém que sai do lugar e vem aqui adorar, eu fico, meu Deus, as coisas estão mexendo, as pessoas não estão se aguentando, estão vindo também. Sabe, irmãos? Então, se disponha, sabe, irmãos? Eu quero dizer para cada um. Esteja aberto para sonhar as coisas novas que Deus tem para cada um. Sabe, eu tenho orado ao Senhor ultimamente, falado ao Senhor, eu estou aberta para o novo do Senhor, para coisas que eu nem sei, para sonhos e projetos que eu nem sei. Mas eu quero. Senhor, se está procurando alguém para fazer alguma coisa, eu. Eu nem sei o que é, mas eu nem procuro muito, eu. Sabe, irmãos? Sabe por quê? Porque um dia o Senhor se viu. Um dia eu vou encontrar o Senhor. Essa é a minha motivação.
eu penso, sabe, irmãos, eu choro de alegria. Eu penso que um dia o Senhor vai chegar para mim e Ele vai perguntar o que eu fiz, né? A palavra fala que a nossa fé, nossa salvação não é por obras, né? Mas o Senhor, Ele se agrada quando Ele tem alguém aqui para contar, porque, como a Mi falou, se a gente não clamar, as pedras vão clamar. E eu tenho me disposto realmente, sabe, a me entregar para sonhar os sonhos do Senhor. E um dia, irmãos, cada um de vocês vai estar de frente com o Senhor. Irmãos, se vocês não sonham com isso, comecem a sonhar. Comecem a imaginar como será o encontro com o Senhor. Sabe? E eu falo assim, o dia que o Senhor chegar, que o Senhor trazer a minha coroa, eu quero falar, Senhor, eu estou te devolvendo, porque tudo foi pela graça, só pela graça. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, sabe? O Senhor é maravilhoso, é isso que eu posso dizer. E Deus tem sonhos para cada um, gente, sonhos que vocês nem imaginam, sabe? Palavras assim que eu recebo, de que o Senhor vai fazer com que eu veja coisas que eu nem imagino, que esteja em lugares que eu nem imagino. E eu tomo posse dessa palavra. Eu sou uma edificadora, porque eu sou uma flecha nas mãos do arqueiro. E cada um de vocês, o Senhor quer usar como uma flecha nas mãos do arqueiro. Nós não somos enfeites, irmãos. A gente tem uma identidade. Mas para isso, irmão, você tem que se valorizar. Você tem que saber qual é o seu papel. Fazer isso com amor, com identidade, debaixo de submissão, seguindo os princípios. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e que você se disponha